São Paulo, Rio pra cá. Isso tudo profissão. Profissão. Quando quiser, pode. Pode. A gente está aqui com o Caco Barcelos, que acaba de participar do workshop da Globo junto com a ETEC JRM, né, jornalista Roberto Marinho. E, Caco, a gente... eu descobri, eu fui atrás dessa história, falei, deixa eu conhecer mais o Caco. E aí eu descobri que você era taxista, você foi taxista. Fui, entre outras coisas, taxista. E aí eu queria saber o que você Auxiliar trouxe de motorista de caminhão, vendedor de osso, vidro quebrado, ferro velho. E o que você trouxe dessas profissões para o jornalismo? Você consegue... Eu acho que tem algumas ferramentas interessantes. Eu mostrei ali hoje, por coincidência, não sabia que você ia me perguntar isso, uma reportagem que eu fiz na guerra entre israelenses e palestinos. E a gente foi metralhado na guerra. E eles acertaram os pneus do carro. Sim. Aí eu, em vez de parar, então eu estava no volante, dei uma reduzida ali com o carro na roda de ferro e meti no meio dos tanques, com toda a velocidade possível. Só que o risco de capotar era muito alto. O câmera gritava para mim, não corre que vai capotar e tal. Mas aí eu acho que a experiência do taxista, com firme no volante ali, me fez passar no meio dos tanques, talvez tenha me ajudado a escapar. Atingiram só os pneus do carro, talvez não quisessem exatamente nos matar, mas já tinham matado 30 jornalistas naquele mês. E eu acho que ali me ajudou, a experiência no volante. Algumas vezes também que precisou correr de situações difíceis ou manobrar de maneira mais brusca. Eu acho que é uma ferramenta útil. A segunda coisa é, desde muito cedo, ouvir histórias, né? O taxista passa o dia inteiro com alguém no ouvido dele e tal. E pessoas de todas as classes sociais. Uma hora entra uma autoridade que fala uma coisa publicamente, na intimidade do táxi fala outra muito diferente. Outra hora entra um jogador de futebol que é seu ídolo. Terceiro momento entra uma prostituta que quer pagar a corrida de outra maneira. Enfim, são experiências muito ricas. E principalmente você fica conhecendo muito bem a cidade. A ponto de quando eu fiz o vestibular foi um exame que aconteceu em Porto Alegre, o prefeito queria distribuir mais 100 chapas para ampliar a frota de taxistas da cidade. Fez um exame, teve 12 mil candidatos. Eu tirei o 8º lugar, porque eu já trabalhava com taxista, conhecia a cidade como eu conheço na palma da mão, então conhecia a palma da mão. Na hora de trabalhar na reportagem, conhecer bem a cidade também foi útil. Eu posso ficar falando aqui a noite inteira de algumas coisas que foram legais. Que você assim. consegue utilizar no jornalismo, porque o jornalismo, a história está no dia a dia e o táxi, outras profissões estão ali. Né? Outra coisa que eu acho que é bem comum, embora quem paga o nosso salário seja o empresário de comunicação, na nossa cabeça, talvez por alguma neurose, a gente acha que o nosso patrão é a sociedade. No táxi também. Tem o dono do táxi que é o seu patrão, mas na verdade cada pessoa que entra no seu táxi é o seu patrão. Na área o repórter tem muito isso também, né? Eu acho que essas coisas se cruzam muito. Quais são as tendências do jornalismo atual? Em relação assim à dinâmica de trabalho? A dinâmica, a produção. Eu não sei te responder como jornalismo como um todo. Eu te responderia mais sobre reportagem, que é a minha praia há 40 anos. Como formato isso? Eu nunca saí da reportagem. Sim. Porque eu acho que não existe jornalismo sério sem a reportagem. Sim. Eu sei que saiu de moda. Hoje basta alguém com microfone passando por aqui, você fala algo ruim contra uma autoridade, contra um empresário, se é uma pessoa comum, você fala maiores absurdos sobre a vida daquelas pessoas. Tem jornalista que põe no ar imediatamente, vira manchete, vira capa de revista, coisa dita há 5 minutos. Não foi checada a veracidade daquilo e já está no ar. Eu acho que informação irresponsável, causando às vezes impactos negativos sobre a vida das pessoas acusadas e, sobretudo, um desrespeito muito grande com o público. Porque se você não tem a menor certeza se é verdade ou não, se aquilo for mentira, você fez a pessoa perder tempo, fazer juízo de maneira equivocada, talvez até votar de maneira equivocada com base numa informação que o seu veículo deu como manchete, parece uma coisa verdadeira. Na reportagem não existe essa possibilidade. Que o repórter sério, o que é a reportagem? É muito além de uma simples declaração. Declaração é objeto de uma entrevista, não passa de uma pauta, é uma ideia que você pode multiplicar mais à frente e transformar em verdade. Né? O que é a obrigação do repórter? Senão não é reportagem.
é provar que cada palavra dita no trabalho dele, ela é verdadeira. É fruto de investigação, de provas técnicas associadas àquela fala, ou de uma ação muito assim contundente, por exemplo, uma ação gravada de um sujeito dando 5 tiros numa criança, você registrou aquilo, isso é contundente. Essa é uma prova evidente. O que é falho numa mesma notícia, com a mesma história, é assim, você contar aquela história a partir de um depoimento que alguém que tenha dito, digamos que foi um coronel, ou não, um prefeito que deu 5 tiros numa criança. Aquele prefeito de nome fulano de tal é um covarde. Essa sonora, para mim, se é só entrevista, eu jogo no lixo. Agora, se eu tenho alguém me afirmando que aquele prefeito é um covarde porque deu 5 tiros numa criança, e eu tenho a gravação, fui atrás, corri atrás, provei que realmente aquele prefeito deu 5 tiros na criança, eu posso até eliminar aquela fala. Ninguém precisa dizer que é covarde ou não. A imagem está dizendo e o público vai dizer, em casa, aquele prefeito é um covarde. Não precisa você, repórter, dizer. Você vira, não, quando você diz e afirma que houve covardia, como está na moda, muitos repórteres fazerem, repórteres não, né? Apresentadores fazerem, ele está deixando de ser um jornalista, está sendo juiz, está sendo delegado de polícia. Não é a nossa função. Não sou eu, repórter, que devo dizer se alguém é covarde ou não. O público pode dizer em casa, ou um juiz dizer, um delegado falar. O repórter, eu acho, deixa de ser repórter quando ele põe opinião ou julgamento e não o fato comprovadamente verdadeiro. Ele deixa de contar a história, né? Deixa de contar a história e começa a colocar juízo, né? Opinião. E geralmente esses apresentadores que fazem isso nem vão à rua. Ficam ali atrás da câmera, a partir de uma informação qualquer, a polícia, já que eu falei, dei um exemplo de polícia, né, de violência, a partir de uma simples informação, que ele não sabe se é verdadeiro ou não exigiu lá a prova da autoridade que falou que alguém foi covarde, reproduz aquilo e fica já julgando, né? Sobretudo quando as pessoas são mais pobres. Quando são ricos, aí eles não emitem juízo, com tanta irresponsabilidade. Então, falando de tendência, não sei, eu espero que a tendência seja o caminho da responsabilidade, o caminho da reportagem, e não o caminho do falatório, que é o caminho da entrevista, e só a entrevista eu acho muito pouco. Espero que seja a tendência da comprovação dos fatos antes da divulgação deles. Certo. Eu não sei te dizer para que lado o jornalismo vai. Talvez essa força ascendente das redes sociais, que tem um lado maravilhoso, que democratizou o acesso a qualquer pessoa a transformar a sua casa numa estação de rádio, numa emissora de TV, ou numa redação de jornal, de revista, ou fazer um blog, um site. Isso é maravilhoso. Mas não pode ser usado de maneira irresponsável essa liberdade que a gente tem de acessar de maneira tão fácil e democrática, né? Certo. Por enquanto, só isso, pessoal. Obrigado, Caco. Bom, obrigado a você. Falei mais que prometi, né? Não, eu queria muito mais. Mas...